E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício relacionado ao estudo do campo magnético. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Nas figuras A e B, as porções retilíneas dos fios são supostas muito longas e a porção semicircular tem raio R. A corrente estacionária tem intensidade I. Calcule o campo magnético B em módulo direção e sentido no centro P da porção semicircular em ambos os casos. Para resolver o exercício facilmente, vamos recordar alguns resultados obtidos anteriormente a partir do estudo da lei de Biot-Savart. Em vídeos anteriores, vimos que a intensidade do campo magnético no centro de uma espira circular de raio R, onde se estabelece uma corrente elétrica estacionária de intensidade I, é igual a μ0 vezes I dividido por 2R. Portanto, se em nossa figura aparecer metade de uma espira circular de raio R, basta dividir a intensidade total por 2. Muito bem? Vimos também que a intensidade do campo magnético gerado por um fio muito longo, considerado infinito, onde se estabelece uma corrente elétrica estacionária de intensidade I, é igual a μ0 vezes I dividido por 2πd. D representa a distância de um ponto do espaço ao fio muito longo em questão. Muito bem? Portanto, se em nossa figura aparecer apenas metade da extensão de um fio muito longo, basta novamente dividir a intensidade total por 2. Com tais considerações, fica fácil resolver o exercício em questão. Vamos começar com o item A. No item A, nós temos 3 regiões. Vamos analisar uma por uma a partir da lei de Biot-Savart, começando com o fio mais à esquerda. Perceba que o vetor R para esse elemento de corrente elétrica está orientado na horizontal e para a direita. O vetor R sempre tem origem no elemento de corrente elétrica em questão e término no ponto P, onde você quer calcular o campo magnético. Sendo assim, para essa região, o vetor R está orientado na horizontal e para a direita. Consequentemente, o versor R também. Logo, o vetor dl e o versor R formam entre si um ângulo igual a 0 grau. O seno de 0 é 0, anulando esse produto vetorial. Consequentemente, o fio mais à esquerda não contribui para o campo magnético total no ponto P. O mesmo ocorre com o fio à direita. Perceba que o vetor R para esse elemento de corrente elétrica está orientado na horizontal e para a esquerda. Eu reforço, ele tem origem no elemento de corrente elétrica em questão e término no ponto P. Sendo assim, o versor R está orientado na horizontal e para a esquerda. Logo, o vetor dl e o versor R formam entre si um ângulo igual a 180 graus. O seno de 180 graus é igual a 0, anulando esse produto vetorial e, consequentemente, o campo magnético. Concluímos, enfim, que os dois fios retilíneos não contribuem para o campo magnético total no ponto P. Resta apenas metade de uma espira circular de raio R. Logo, a resposta é obtida muito facilmente. Basta dividir a intensidade total por 2. E com isso obtemos μ0 vezes I sobre 4R. Vamos agora orientar o vetor campo magnético de acordo com o referencial adotado. Eu vou aplicar a regra da mão direita a este produto vetorial. Eu vou colocar a palma da mão na mesma direção e sentido do vetor dl e vou girá-la de encontro ao versor R. Muito bem? Perceba antes disso que o vetor R tem origem no elemento de corrente elétrica em questão e término no ponto P. Muito bem? Sendo assim, o versor R também está orientado nessa direção e sentido. A partir da regra da mão direita, vemos que o dedão, o polegar, está furando perpendicularmente o plano do quadro a favor do eixo Z. Consequentemente, o vetor B tem a sua intensidade na mesma direção e sentido do eixo Z, de acordo com o referencial adotado. Muito bem? Calculado, obviamente, no ponto P. Vamos agora efetuar o mesmo raciocínio para a figura B. Nessa região, nós temos também 3 porções. Nessa figura, nós temos 3 porções. E como os fios retilíneos não estão alinhados com o ponto P, agora eles contribuem para o campo magnético total no ponto P. Eu vou aplicar, inicialmente agora, a regra da mão direita para cada região que compõe essa figura, para mostrar para vocês
que a intensidade do campo magnético no ponto P é dada pela soma das intensidades de cada porção que compõe a figura. Então vamos lá. Mais uma vez, eu reforço. Eu vou colocar a palma da mão na mesma direção e sentido do vetor dl e vou girá-la de encontro ao versor R. Vamos começar com o fio mais superior. Está aqui o vetor R, já explicado anteriormente. Então nós temos dl, produto vetorial com o versor R. Lá no ponto P, o vetor campo magnético está furando perpendicularmente o plano do quadro a favor do eixo Z. Muito bem. Agora vamos para a porção semicircular de raio R. O vetor dl está orientado nessa direção e sentido. Ao girar a palma da mão de encontro ao versor R, observe-o, o dedão, o polegar, está furando perpendicularmente o plano do quadro a favor do eixo Z. E por fim, para o fio retilíneo mais inferior, eu vou colocar novamente a palma da mão na mesma direção e sentido do vetor dl e vou girá-la de encontro ao versor R. Mais uma vez, vemos que o polegar está furando perpendicularmente o plano do quadro a favor do eixo Z. Sendo assim, a intensidade do campo magnético no ponto P é dado pela soma das intensidades de cada região. Então aqui nós temos a região 1, a região 2 e a região 3. Muito bem? Consequentemente, obtemos B no ponto P é igual. B1 representa a metade da intensidade total aqui ilustrada, pois o fio 1 representa apenas metade desse fio muito longo. Logo, nós temos para B1 μ0 vezes I dividido por 4 vezes π vezes a distância do fio até o ponto P em questão, que é simplesmente R. Muito bem? Mais B2. B2 se refere à espira semicircular de raio R. O resultado já foi obtido aqui em cima. μ0 vezes I dividido por 4R mais B3. B3 e B1 possuem a mesma intensidade. Portanto, nós temos μ0I dividido por 4π vezes R. Lembre-se que, eu reforço, cada fio muito longo aqui representa metade do fio infinito. Por isso eu estou dividindo a intensidade total por 2 em cada termo, em B1 e em B3. Muito bem? Sendo assim, B no ponto P fica dado por... Então nós temos, colocando em evidência μ0I, então nós temos μ0 vezes I dividido por 4R, μ0I dividido por 4R, que multiplica 1 sobre π, mais 1 sobre π. Consequentemente, conforme analisamos inicialmente, o vetor B no ponto P é dado por μ0 vezes I dividido por 4R, que multiplica 1 mais 2 sobre π na direção do eixo Z. O vetor B está na mesma direção e sentido do eixo Z. Muito bem? Observe os resultados obtidos, os cálculos realizados. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.